A pior chuva em 11 anos afeta 30 cidades em São Paulo. Temporal mata mais de 20 pessoas, causa inundações e afeta transportes. Aquilo ali era uma casa. O solo do morro encharcado deslizou e tinha uma criança ali. 8 pessoas estão desaparecidas na Grande São Paulo. Mais um grupo é resgatado pelos bombeiros, uma criança e um bebezinho. Presidente Dilma diz que não renuncia. Pelo menos testemunha que eu não tenho cara de quem vai renunciar. Jurista autor do pedido de impeachment critica o pedido de prisão de Lula. Ex-namorado é suspeito de assassinar aluna da Universidade de Brasília. A justiça concede saída temporária de Páscoa a Suzane Richthofen. Manobra radical destrói drone de R$11 mil na Nova Zelândia. Tricampeão olímpico se despede do vôlei de praia. Temos duas palavras: obrigado e orgulho. Obrigado. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil preparou uma cobertura especial sobre os estragos da maior chuva dos últimos 11 anos em São Paulo. Choveu 40% do que era esperado para todo o mês de março em apenas 31 horas. O temporal atingiu mais de 30 cidades no estado. Já são pelo menos 21 mortos confirmados. Do helicóptero, a repórter Carolina Guaidas tem as últimas informações sobre o caos que a chuva trouxe a São Paulo. Carol, boa noite. Chove nesse momento, Carol? Olha, Raquel, nesse momento não chove na cidade que nossa... Em Mairiporã, também na região metropolitana de São Paulo, 4 pessoas morreram soterradas, 8 ainda estão desaparecidas. O SBT Brasil explica agora por que choveu tanto no estado de São Paulo em tão pouco tempo. O Superior Tribunal de Justiça investiga uma desembargadora do estado do Amazonas suspeita de envolvimento no esquema de venda de liminares para soltar integrantes da facção criminosa Família do Norte. Advogados também são investigados. Veja na reportagem de Fábio Diamante, Fábio Serapião e Ronaldo Dias. A nossa equipe entrou em contato com a desembargadora Encarnação Salgado e também com o seu auxiliar de gabinete Brígido dos Santos Filho, mas eles não responderam aos questionamentos enviados. A Corregedoria do Tribunal de Justiça também foi procurada, mas não houve retorno. As defesas dos advogados e do vereador Radisson Alves de Souza não foram encontradas para comentar a reportagem. O preso Edilson Barrojo Borges, o Louro Penharol, que foi entrevistado pelo SBT Brasil esta semana sobre a Família do Norte, foi encontrado morto nesta madrugada dentro da cadeia. O motivo da execução está sendo investigado. A Universidade de Brasília decretou luto e suspendeu as atividades hoje, depois que uma estudante foi encontrada morta. O ex-namorado confessou que matou a jovem. O diretor do maior hospital público de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi executado com pelo menos 14 tiros. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O ex-presidente Lula deve decidir até segunda-feira se aceita o convite para assumir um ministério no governo Dilma. Um dia depois do pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público de São Paulo, Lula recebeu apoio de políticos e amigos. A decisão dos promotores de São Paulo de pedir a prisão preventiva do ex-presidente Lula provocou reação entre juristas. A principal crítica é a falta de embasamento processual. Veja a seguir as consequências da chuva no interior de São Paulo. Tempestade provoca estragos e mata 2 pessoas da região de Campinas. No sistema Cantareira, choveu 90% do esperado para o mês inteiro. Piloto de jet ski faz manobra radical e derruba drone. Você vai ver já já. Nós voltamos a falar sobre a chuva no estado de São Paulo. A água devastou vários municípios do interior paulista e deixou 2 mortos em Itatiba. Em 24 horas, choveu o esperado para 2 meses na cidade. Nós voltamos com o helicóptero do SBT que continua sobrevoando a Grande São Paulo, região mais atingida pela chuva. Carolina Guaidas
Carol, quase 20 horas depois do temporal, como é que está a situação por aí? Olha, Raquel, A presidente Dilma Rousseff disse hoje que não vai renunciar e que o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula passou dos limites. Vamos a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Por que a presidente Dilma decidiu falar hoje sobre renúncia e impeachment? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Raquel, a presidente quis combater. Obrigado e boa noite. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a abertura de um inquérito contra o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. A investigação é sobre corrupção na Receita Estadual. Há suspeitas de que o esquema tenha financiado campanhas políticas no estado. Richa nega as acusações. O Japão relembrou hoje o terremoto seguido de tsunami que devastou o país há 5 anos. O desastre deixou mais de 18 mil mortos e desaparecidos. Voltamos agora a falar sobre a chuva mais forte dos últimos 11 anos em São Paulo. O repórter Darlison Dutra acompanha a volta do paulistano para casa depois de um dia caótico. Darlison, boa noite. Como é que está o trânsito agora, Darlison? Boa noite, Raquel. Boa noite. Brasil caiu no chamado Grupo da Morte no torneio de basquete masculino da Olimpíada. Vai encarar Espanha, Argentina e Lituânia. Hoje, no Rio de Janeiro, Emanuel, o jogador mais vitorioso do vôlei de praia, confirmou a aposentadoria. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.